galera, vamos partir agora, né, para o segundo tópico de clima. A gente chama essa parte de elementos climáticos ou elementos do clima. O aluno na hora falou assim, Zé, como é que vai ser essa organização? Eu preciso saber o quê? Você precisa saber os elementos do clima, ou seja, os elementos que compõem o clima e os fatores climáticos. Zé, já sei, eu vou me enrolar na hora da prova. Como é que você lembra disso? Como é que você aprende isso então? Lá na sua escola o professor fala assim, tu já viu quando você passa numa área ali, no calçadão de Copacabana à noite? Tem vários elementos ali, né? Mas o elemento principal é qual? Dá uma olhada para os elementos aqui, dá uma olhada na primeira letra de cada um, vai formar uma palavrinha na vertical. Faz isso para mim, de cima para baixo. Fez? A primeira letra de cada um forma uma palavra. Essa palavra vai te ajudar a lembrar os elementos climáticos. Pessoal, a gente costuma falar, a gente começa a falar da pressão, que vai ser o movimento do ar, ou seja, o vento, né? Ou seja, nós temos aqui essa pressão dentro desse esqueminha que te ajuda bastante. A área dispersora de vento, a área de saída de vento, você chama de anticiclonal. Se os ventos partem dali, jamais você vai ter a formação de um ciclone. Então ela é anticiclone, ela é contraciclone. E a área que é receptora de ventos, você chama de ciclonal. Ou seja, a anticiclonal, ela apresenta uma alta pressão. Eu pus esse sinalzinho aqui demais, ou seja, o seu amigo. E o menos aqui, que é a área ciclonal, a área que tem uma menor pressão. Dá para fazer isso com uma Coca-Cola de 2 litros. Então você agita bem ela, o que você promove ali dentro? Você promove uma área de alta pressão. A partir do momento em que você abre essa tampinha, você permite que o gás ele saia dali, ou seja, ele está saindo de uma área de alta pressão e indo para uma área de baixa pressão. Áreas de baixa pressão, áreas ciclonais, são áreas favoráveis à formação de ciclones. Então, quando você está numa área, está ventando muito, você fala, nossa, estou numa área de baixa pressão, uma área receptora de ventos. Segundo elemento do clima é a umidade. Nós vamos ver aqui que a quantidade de vapor d'água ela é fundamental para estabelecer se uma área vai ser quente ou fria. Normalmente as áreas muito úmidas elas apresentam uma baixa amplitude térmica, ou seja, uma baixa variação. A água ela tem uma característica de absorver calor lentamente e perder esse calor lentamente. Isso quer dizer que uma área muito úmida, ela tem uma temperatura estável. Zé, eu vou esquecer isso. Lembra do seu corpo. Você é a Aquolândia, lembra? Você é 70% água, 80%... Tu é água, maluco. A tua temperatura, ela tem uma alta ou baixa variação. A sua temperatura, ela tende a estar o quê? 36,5 graus. Ou seja, a variação dela é quase inexistente. Isso porque eu estou numa área de grande acúmulo hídrico. Temperatura, nós já falamos aí, a temperatura ela vai ser importante para nós entendermos essa ideia dessa amplitude, dessa variação térmica. Ou seja, áreas muito frias elas tendem a ser dispersoras de ventos. Por que isso, Zé? Basicamente, as moléculas elas estão muito densas, elas estão muito lentas, elas formam uma pressão muito grande. Você lembra que quando você abre o freezer da sua geladeira, o ar ele entra ou sai? Ele sai, né? Então ele está indo de uma área de baixa pressão para uma área de alta pressão. Lembrando sempre que ar, quando ele está em baixa pressão, ele tende a ter uma alta densidade, então ele se desloca para baixo. E o ar com uma alta temperatura, o ar quente, você lembra do asfalto, quando você olha para ele, parece que tem algo subindo dele, nós temos ali o quê? Um ar com uma altíssima temperatura. E aí ele tende a se deslocar para cima. E o ar, ele configura essa lógica toda dentro desse processo. Lembrando que o ar em movimento é o vento.